Olá, queridos. Boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler com os amados irmãos aqui o Salmo 91. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Louvado e agradecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor, no Salmo 91, né? O tema aqui diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Querida, eu quero dizer, nesse momento, nessa hora, aqui, para você e para mim, esse salmo é uma palavra do Senhor, né? Do Deus que nós conhecemos, o Deus que ama, o Deus que protege, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que guarda, né? O Deus que cuida, queridos, né? A palavra diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é que é isso, pastora Rubinete? Habitar no esconderijo do Altíssimo, como é que eu faço para mim conseguir isso, querida? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? E vivendo, né, à sombra da sua palavra, né? Assim, como assim? Vivendo, né, querida? Pela palavra, né? Nós vamos o quê? Aprender, nós aceitamos Jesus e o nosso manual, a nossa bússola do ensino de como servir a Deus, como estar verdadeiramente enquadrado na instituição divina, né? Que é assim como servo do Senhor, nós sabemos que é pela palavra de Deus que a igreja sobrevive na terra, a igreja que somos nós, né? Porque nós somos templo, casa, morada, habitação e propriedade peculiar do Espírito de Deus. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, né, o Espírito Santo, Alama Surianda e Canta Lamanai, ele passa a habitar na nossa vida, querido. Ele entra e faz morada. E ele vai nos dando as diretrizes, né? Como fazer para obedecer a Deus, para agradar a Deus. E para agradar a Deus, provar que nós amamos, que estamos dispostos, né, a viver, né, a descansar, né, a sombra dele, a sombra do Onipotente. O Onipotente é o nosso Deus, né? Então, onipotente porque ele é todo poderoso, né? Ele pode tudo. Então, para nós descansar à sombra dele, nós sabemos que temos que receber as diretrizes dele. É ele quem nos ensina. E a forma correta é a palavra, é a Bíblia Sagrada, né? Então, a palavra de Deus vai nos orientar, e nós vamos
nós vamos ler, ouvir e meditar nela e aprender cada dia mais de Deus, né? Para saber conhecer Ele, para nós poder viver uma comunhão, né? Uma vida, para nós ter uma relação íntima com o nosso Deus, porque agora a nossa vida pertence a Ele e nós colocamos a nossa vida nas melhores mãos, né? Que é as mãos de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, é o esconderijo do Altíssimo, né? Aí a sombra dele nós podemos descansar. A sombra do Onipotente é a sombra de Deus, o Onipotente é Deus. E nós podemos descansar por quê? Porque Ele pode tudo, né? Aí a palavra vai dizendo, aí nós podemos dizer, direito o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Por quê? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É isso, nós vamos tendo essa certeza. Aí nós sabemos, Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, né? A sua palavra é verdade e ela é escudo, broquel, ela é proteção. Lama Suriande canta Lamanai. Não temereis, por isso, querido, não temerei espanto noturno, nem seta que boi de dia, né? Quem está debaixo de uma proteção dessa, quem está direito do Senhor, Ele é o meu Deus, então Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então você está aqui debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? À sombra do Onipotente, descansando. Aí você vai dizer por que que você está assim, porque você se sente tão seguro, né? Tão protegido, né? Por quê? Porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele eu confio. Nele eu confiarei para sempre. Eu estou confiante que Ele me livrará do laço do passarinheiro, porque Ele me livrará. Não, já tenho a certeza que Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Querida, a palavra do Senhor, ela fala. Tem texto aí, palavra aí que fala que Ele sempre quis nos proteger, né? Assim que nem uma galinha protege seus pintinhos, né? Debaixo da asa, ela guarda tudinho ali na hora da chuva, na hora que vem um perigo. É do mesmo jeito o Senhor, né? Ele compara, ele tem essa comparação na própria Bíblia, fala dessa palavra, faz dessa alusão, dessa comparação que Deus faz, essa mesma que está dizendo aqui, que Ele nos cobrirá com as suas penas, né? E debaixo das suas asas estaremos seguros, né? E nós sabemos, Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, a sua palavra, né, proteção, né? Então, não por isso eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque sim, a recompensa dos ímpios, queridos ímpios, aqueles que não querem servir a Deus, que não acreditam, que zomba, que escarnece, que não aceita a proteção do Senhor, não reconhece que verdadeiramente o homem só está seguro se ele estiver protegido por Deus, se ele estiver em Deus, se ele estiver, querida, assim, fazendo do Senhor, né, o seu refúgio, a sua fortaleza, né, e confiando no Senhor, aí sim ele estará seguro. Aí, mas se ele deixar essa proteção, se ele abandonar, se ele desprezar, querido, ele está à mercê de qualquer perigo, de qualquer fracasso, de qualquer derrota, né? Pode ser sucumbido, né? Por isso nós não devemos ser ímpios, não devemos deixar de acreditar nas maravilhas do Senhor, porque Ele tem prazer de abençoar o homem, de cuidar do homem, de zelar do homem, de proteger, de guardar, de livrar o homem, porque o homem é um projeto de Deus, o homem, querido.
o Deus criou para a sua própria glória, né, para exaltar, né? Por isso nós vamos ver que no fim ele disse, ó, livrá-lo-ei e glorificarei. Esse é o prazer que Deus tem de glorificar o nome dele nas nossas vidas, a pessoa dele. Ele fez o homem para a sua própria glória, né? Fez a sua imagem e semelhança para a sua glória, né? Então aqui ele continua dizendo, né, o salmista, porque tu, ó Senhor, no versículo 9 do Salmo 91, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, reconhecendo, tu é o meu refúgio, porque o Altíssimo é a tua habitação, né? O Senhor está mais alto que tudo, querido, ele está acima de tudo. Aí, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor tem o controle de tudo, Ele está acima de tudo, controlando tudo, Ele tem o domínio e o poder sobre tudo. Então, se eu estou debaixo da proteção dEle, né, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. É porque aos seus anjos Ele dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés, aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. É isso que Deus diz. Pois porque tão encarecidamente me amou, tu me amou, né? Tu se agradou de mim, tu desejou me servir, né? Tu desejou estar comigo, desejou a minha proteção, desejou o meu amor, desejou ser meu, né? Aceitou ser meu filho, né? Para que eu seja teu pai, aceitou ser povo meu, para que eu seja o teu Deus. Então, isso ele diz para todos nós, querido. Ele diz que nos livrará e colocará nós no alto retiro, porque nós conhecemos o seu nome e nós devemos dizer isso. Porque tão encarecidamente eu te amei, Senhor, também o Senhor me livrará e me colocará em um alto retiro, porque eu conheci o teu nome. Aí ele diz que nós invocaremos, eu te invocarei, Senhor, e o Senhor me responderá. E o Senhor diz que estará comigo na angústia e me livrará, e glorificará o teu santo nome na minha vida. E me dará abundância de dias, e me mostrará a tua salvação. Querido, nós podemos recitar esse salmo quando nós estamos a sós com Deus. Nós recitamos ele assim, trazendo para o nosso campo, entre nós e Deus, né? Porque, e quando nós estamos em pessoas, nós citamos em nós, né? Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, se nós tiver mais de um, né? Como é que nós vamos ler? Nós vamos ler do mesmo jeito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que aqui está falando de qualquer um, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode ser qualquer pessoa, querido, que está, né, debaixo da proteção de Deus, já entregou a vida para Ele, nas mãos dEle e descansou. Pode descansar, né? Pode descansar. E nós, quando nós entregamos, nós descansamos mesmo, se nós entregar de coração, né? Com a fé que Ele é o que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, nós descansamos, porque nós temos a convicção que Ele, e aí nós ainda dizemos, mas quem vem diz, tá desse jeito, as coisas estão difíceis, está perigoso. Não, meu irmão, pode estar, para quem não tem o que eu tenho. Aí nós temos, né, a palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é assim que eu estou. Eu não estou olhando para o perigo que está à minha volta. Eu estou olhando, né, para o grande Deus que está acima de mim, né, o Onipotente, né? Aquele que eu estou à sombra dele, né? Que tudo ele pode, tudo ele faz, ele está me protegendo, né? E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aí nós dizemos, né? Então por isso nós podemos dizer, Ele é o nosso Deus, né?
o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos, porque ele nos livrará, né, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso Deus, né? Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Senhor, tu estás em lugar tão alto e tão seguro, é o mais alto de todos, e o mundo, a terra, né, o planeta, o universo está nas tuas mãos. O Senhor controlando tudo, porque o Senhor tem esse poder. Então, se o Senhor me ama, se a minha vida está aos cuidados dele, ele já liberou a palavra ao meu respeito. Eu recebi no meu coração a certeza, a convicção de que a palavra dele é verdade, porque essa é a verdade. Muitas pessoas que não vê, não recebem por causa da incredulidade, mas nós não devemos ser incrédulos, devemos crer, né? Ser crente, crer que a palavra de Deus é verdade, e quando nós tomamos posse dessa verdade, né, nós estamos de posse desse tesouro, né? A palavra de Deus para nós, ela é um tesouro em tudo, a segurança, a proteção, querido, né? Os cuidados, o zelo, né? Tudo, o Senhor para nós, ele é tudo, né? Não é à toa que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Para quê? Porque se nós obedecer essa palavra, né, ele diz assim: vocês encontrarão descanso para vossas almas. Descansar à sombra do Onipotente, né? É aprender com o Senhor. É na palavra que nós aprendemos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é que eu vou aprender do Senhor se não for pela palavra dele? É claro, na palavra dele eu aprendo tudo. Como é, quem é ele e como é que eu devo, em quem eu devo me inspirar nele, né? Pela sua palavra. A sua palavra é ele próprio. E aqui eu tenho tudo, né? Para me ser. Aqui eu tenho a identidade do meu Deus. Então, se eu quero, né, aprender com ele, eu aprendo com a palavra. E aí eu aprendo e eu obedeço, eu sigo a risca, né? Faço o meu esforço, o meu sacrifício, vou renunciando, deixando as minhas práticas, né? Que é coisas que a palavra reputa, que ela, né, me deixa bem claro que não agrada a Deus, que para mim ter tudo que eu preciso da parte dele, eu preciso renunciar a mim mesmo, né? E tomar a minha cruz e seguir, né? E seguir Jesus, tomar a cruz e seguir Jesus, querido. É quando nós deixamos aquilo que era nosso. Os objetos pertencem? Não, querido, deixamos as práticas, os costumes, aquilo que não edifica a nossa alma. Quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos o que edifica a nossa palavra, como é o que edifica a nossa vida, né? Pela palavra nós descobrimos o que é que edifica a nossa vida, a nossa alma, o que é que nos alicerça na rocha, o que é que nos distancia do Senhor, né? Nós descobrimos o que é pecado e o que é reto, e aí nós começamos a fazer aquilo que a palavra manda nós fazer e deixamos de fazer aquilo que ela diz para nós não fazer, que é prejudicial para nossas vidas. E a partir do momento que nós deixamos de praticar o erro, o pecado,
nós começamos a agradar o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo, santo e santo. E quando nós começamos a agradar o nosso Deus, querido, aí nós começamos a manter uma relação íntima com Ele. E cada dia você e eu, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, né, da verdade, que é o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos assim, querido, chegando a um nível espiritual alto, de confiança no nosso Deus, que nós não tememos mais a nada, porque nós temos a certeza que nós estamos cumprindo com a nossa parte e o Senhor, que é fiel, justo e poderoso, cumprirá com a dele. Por isso nós andamos de cabeça erguida e temos a certeza e a confiança que nada vai nos abalar. Como a palavra dele diz, aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Então, querido, nós não somos mais aquelas pessoas vulneráveis a qualquer vento de doutrina ou qualquer situação para nos deixar para baixo e nós já começar a andar para trás, o naufragar, assim como Pedro, quando começou ter medo, ele estava debaixo, né, descansando à sombra do Onipotente, na confiança, quando ele disse, se é o Senhor mesmo que está aí, deixa eu ir ter com o Senhor. E o Senhor disse, vem. E ele se aproximou do Senhor. E quando ele estava olhando para o Senhor na direção certa, ele, com a fé, né, que era Deus e que ele podia fazer aquilo mesmo que Jesus estava fazendo, andando sobre essa água, né? Ele estava, enquanto ele acreditou, mas quando ele começou a olhar para o lado, ele disse, será que eu estou seguro mesmo? Não, querido, nós não temos que ter dúvida. A palavra do Senhor é bem clara, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ainda faz a dizer, né? Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Lama Surianda e canta Lamanai. Amém? Vamos ficar com essa palavra, queridos. Vamos confiar no Senhor, vamos assim nos deleitar mesmo em assim, viver para Deus, né? Não é preciso nós largar tudo, não, muito pelo contrário. Quem está cheio de Deus, ele tem estratégia, ele tem sabedoria, ele tem o espírito excelente, querido. E ele se destaca em tudo. Toda área que ele se envolver, ele se destaca, porque Deus é com ele e Deus é tudo. Então, querido, e você pode servir a Deus e ser um cidadão da terra exemplar em tudo, né? Em toda a área da nossa vida nós podemos ser uma bênção, né? Para que todos olhem e vejam que o Senhor é Deus na nossa vida, né? Porque se nós fizermos a coisa certa, Ele disse que glorificará, né? Glorificará o seu nome, glorificá-lo-ei, né? Como é que Ele vai? Nós vamos se tornar glorioso? Não, a glória de Deus, né? Vai aparecer sobre a nossa vida, né? Ele vai glorificar o seu nome através da minha vida, através da tua vida, né? Através das obras das nossas mãos, dos feitos, dos testemunhos, tudo vai ser bênção para nós, para Ele em primeiro lugar, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação, né? É para Ele, né? Porque quando o nome dele é glorificado nas nossas vidas, nós somos exaltados. Mas só que a honra e a glória é dele, né? E a exaltação, porque sem ele nós não somos nada. Mas se ele tiver no negócio, querida, aí a coisa anda. Aí a coisa fica bonita, aí ela fica enfeitada, aí ela fica graciosa, ela fica assim, atraente, né? Ela fica, querida, aprazível, ela fica assim, né? Esplêndida, maravilhosa, né? Então, nós vamos querer ter isso para quê? Para nós se amostrar? Não. Nós vamos, quando nós fazemos tudo, acontece. Não é preciso nós querer ou desejar ou não. Se nós fizer tudo certo, o Senhor vai aparecer na nossa vida. E simplesmente nós vamos passar com simplicidade a glória de Deus para as pessoas. Elas vão olhar e vão assim ficar maravilhada em tudo que você fizer, nas nossas atitudes, nas nossas obras, nas nossas ações e no nosso ministério, né? Mas elas vão ficar maravilhadas com Jesus,
né? E ficar feliz por ver Deus se manifestar, né? E é claro, quem é o vaso, né, querido? É honrado, é respeitado, né? E o Senhor, né, coloca, né, as pessoas, é Deus quem faz a obra, coloca no coração das pessoas, né, o desejo de, assim, valorizar, né, valorizar o vaso de Deus, né. Então, nós não fazemos para Deus nada para receber nada. Nós não devemos fazer isso, e nem muito menos para ser reconhecido, para ser, né, exaltado, para ser elevado, não. Nós temos que fazer porque é o nosso dever, querido. O Senhor nos escolheu para isso, né, para se manifestar, né, na terra, né, para fazer as obras, né, do Espírito através da nossa vida. Ele escolheu o homem para isso. Ele podia fazer sozinho, mas ele escolheu o homem. Foi um desejo dele criar, né, os homens. Quando eu digo homem, estou falando também de sentido generalizado. Homem e mulher, seres humanos, queridos, seres humanos. Pode ser mulher, homem, jovem, criança, adolescente, pré-adolescente, anciões, né? Tanto de sexo masculino como feminino. O Senhor quer se apresentar através das nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor, dar lugar para Ele operar nas nossas vidas, né? E deixar nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, né? Assim, de tudo, né? Que é nosso, e deixar, né, que Ele encha o vaso, né, das coisas que é dele, né, dos dons espiritual, né, a mansidão, os dons, né, e aí vem os frutos, né. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O que todos nós queremos é isso. Descanso para nossas almas. Enquanto nós estiver vivos, nós queremos ter paz, queremos descansar no Senhor, né, na confiança que Ele está cuidando de nós. Então, nós temos que aprender com Ele, né, como ser, assim, verdadeiramente, né, um homem e uma mulher de Deus, né, uma pessoa na qual, né, o nome do Senhor vai ser glorificado, né, através das nossas vidas, né. Então, em tudo que nós fizer, que alguém possa ver Deus, né? Em qualquer detalhe, né? Que assim seja a minha e a tua vida para sempre. É isso que eu desejo passar através dessa palavra. Quando eu leio toda a palavra da Bíblia, quando eu leio, eu me maravilho assim no Senhor. Eu fico maravilhada, eu fico, né, assim. E esse salmo, ele me deixa muito segura, né? Muito assim, com mais desejo de fazer a vontade de Deus, de agradar o Senhor, porque é muito bom você ter segurança. Muitos se têm a segurança, é como a palavra diz: uns confiam em carro, outros em cavalos e outros em cavaleiros, mas nós fazemos menção do santo nome do Senhor. Nossa confiança não está em nada desta terra, nada, querido, que não seja em Deus. Quando você confia em Deus, né? Quando eu confio em Deus, quando nós confiamos no Senhor, querido, pronto, não tem nada que possa nos abalar, né? Então, isso é o que eu penso quando eu leio esse salmo. Eu me digo, eu me deparo comigo mesmo e digo: Senhor, me ajuda a ser fiel. Eu sei que a tua palavra é verdade, ela me está falando, eu sei que é. Quem está seguro em Deus, ele não teme a nada, ele não tem medo de dificuldade, passar por situações difíceis, ele não tem medo de nada. Ele sabe que Deus estando na frente, Deus estando no meio, Deus estando no centro, meu Pai, do projeto, da situação, de tudo, da causa, não tem como dar errado. Não tem como o Senhor não glorificar o nome dele naquilo. Basta nós crer, ter fé e colocar diante do Senhor, que não vai ter barreira, não vai ter problema, não tem nada que possa, né, frustrar os planos do Senhor, né, nas nossas vidas, quando nós confiamos, cremos, e Ele olha para nós e fica satisfeito, verdadeiramente. O Senhor conhece o coração, querido, não é só as palavras, e ninguém engana Deus. E quando Ele olha para o nosso coração e vê
a fé, a confiança que nós temos, embora seja impossível, mas ele diz, eu vou fazer, alamassu, e canta, alamaná, eu vou fazer porque ele crê, eu vou fazer porque ela tem fé, ela confia, ela está esperando, ela tem a certeza que eu vou fazer na vida dela, na vida dele. E eu, como Deus, ela sabe, ele sabe que eu sou Deus, ele reconhece que eu sou Deus, e que se eu quiser eu faço, por isso eu vou fazer. Amém, querido? É isso que nos dá a garantia, né, de confiar no nosso Deus. É que Ele age através da nossa fé. É claro, né, se nós estivermos, né, querendo algo que é segundo a vontade dEle, porque Ele não vai querer nada nada que seja pecado, Ele vai conceder nem a mim nem a você, e nada que fere a santidade dEle, e que atrapalha e atropela a minha e a tua vida, ele não vai ceder. Mas aquilo que é um direito nosso, assim, que está dentro da palavra, que nós podemos, que nós temos direito de viver aquilo, de fazer, de adquirir, de receber do Senhor, querido, tudo que é lícito para nós, né? Assim, Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas eu já digo tudo que convém a nós. Porque nós, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo o que convém a nós, o que é, pastora, é o que está enquadrado na palavra. Tudo que é justo pela palavra não é pela minha nem pela sua justiça, é o que a palavra está dizendo que é justo você conseguir, né? Deus te conceder, você pedir, você correr atrás, você pagar o preço pelaquilo, porque está enquadrado na palavra, que é um direito que nós temos, pela palavra nós podemos ser felizes, pela palavra nós podemos pedir todo tipo de bênção, que não seja pecado, não é verdade, queridos? Se eu estou precisando de dinheiro, se é bênção financeira que eu estou precisando, não é por ganância, não é por vaidade, é por necessidade, eu estou precisando de uma bênção financeira, eu posso pedir, não é pecado, para suprir a minha necessidade. Né? Se é uma bênção espiritual que eu necessito, eu sinto falta, eu sinto necessidade para mim, né? Adquirir aquela bênção espiritual, porque eu sei o que eu vou fazer com ela, não o que Deus vai fazer através da minha vida com aquela bênção depois que eu receber. Então, o desejo que nós temos, né? Porque se nós quisermos uma bênção espiritual por vaidade, para nós se amostrar, para dizer que nós podemos, que nós somos, que nós faz, e Deus não vai dar nunca. Ele conhece o coração, nós temos que ter vigilância, né? Querer sabedoria, né? Para fazer os nossos pedidos, contanto que ele esteja enquadrado, né? Nos requisitos que é exigido pela própria palavra, né? E qualquer um que tem noção, tem temor de Deus, sabe disso, né? Se nós não ferir esses princípios aí, né? De entrar para o lado do erro, daquilo que é desagradável a Deus, porque Deus é santo, santo e santo e qualquer coisa, querido, que é da carne, do homem e do diabo, desagrada a Deus, afronta a Deus, né? E a gente não pode levar afronta a Deus, nem desagradar o Senhor, porque pode ter consequência, né? Pecar é uma coisa, porque às vezes todos nós sabemos que todos nós pecamos, mas não pecar, porque esse tipo de pecado que eu estou falando, de correr para Deus, pedir coisa que Deus conhece o meu e o teu coração, sabe para que nós queremos, não. Nós temos que pedir para nós suprir a nossa necessidade, né? E Ele sabe, Ele conhece a sinceridade do nosso coração e a nossa necessidade, e Ele supre todas. A palavra diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, devemos colocar todas as nossas necessidades diante do Senhor, né? E Ele vai suprir todas elas, Ele supre todas. E nós não precisamos, né, andar ansioso ou ocioso, né, por nada, porque Ele cuida de cada detalhe, né, para nós.
Ele sabe de todas as coisas sobre mim, sobre você, até o que eu não sei, o que você não sabe sobre você mesmo, e nem eu sobre mim mesmo, ele sabe. E quando a vida está na mão dele, ele cuida, ele prepara tudo, né? Ele faz tudo certinho. Amém, querido? Louvado seja Deus. Vamos ficar com esse Salmo, né, 91. Vamos ficar com esse primeiro versículo que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos descansar à sombra do Onipotente, debaixo, né, da mão de Deus. A sombra do Onipotente é a sombra de Deus, querida, a proteção de Deus, né? Para nós poder dizer seguro, além de nós estar seguro, se sentir seguro, nós ainda poder dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Pronto, fechou a boca do leão. Qualquer coisa que vier para me abalar, para te abalar, diz: não, eu estou segura em Deus. Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, né? E nele eu confiarei. Porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E nele eu confiarei. E pronto. Porque Ele me livrará e nós vamos ver, porque para frente está dizendo, porque se Ele estiver comigo, eu estou segura em tudo. Eu estou protegida de tudo, de todo o mal. E eu posso descansar, porque tudo que eu precisar vai chegar à minha mão. Pode ser uma cura, pode ser um milagre, pode ser um livramento, né? E pode ser também um suprimento de necessidade. É todas as necessidades, isso aí tudo é necessidade, né? Pode ser necessidade física, espiritual, financeira, material, conjugal, né? Familiar, social, toda a área da nossa vida. É na nossa saúde, nas nossas finanças, né? Na nossa família, nosso convívio com as pessoas que nós amamos, né? No nosso ministério, que Deus é quem sabe, né? A luta que nós enfrentamos no nosso ministério, né? Para ser bem sucedido, mas se nós estiver, né? Debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Proteção dele, se nós estiver debaixo da doutrina, dos estatutos, estiver debaixo da palavra, obedecendo, servindo a Deus, né, corretamente, né, com fidelidade, com dignidade, com tudo que exige, querido. Né? Isso não vai dizer que eu sou perfeito e você é perfeito. Sempre alguém vai ver uma falha em você, em mim, o próprio Deus vai ver, mas se nós estivermos se esforçando para fazer que tudo que está dentro das nossas condições, né? Renunciando e fugindo da aparência do mal, nos desviando dos maus caminhos, querido. Nós vamos agradar a Deus com o nosso esforço. Quando Deus vê que eu e você, nós fomos até onde não aguentamos mais, né? Ele diz que não nos prova além da nossa força. Então, Ele não vai provar nós além das nossas forças. Né? Só vai provar nós até onde nós aguentamos, né? Firme na rocha, né? Sem temer, né? Dizendo, o Senhor é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele vai me livrar desse laço, Ele vai me livrar dessa enfermidade, Ele vai me livrar né, desse estado, né, de fracasso, de derrota, de qualquer situação que eu estiver passando, você estiver passando. Nós tem que ter confiança igual o Jó tinha. Jó dizia, todo mundo apontando, dizendo, até a mulher dele, né? Duvidando de Deus, do poder de Deus, achando que Deus tinha desprezado, tinha abandonado, mandou ele amaldiçoar, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó não aceitou a afronta contra o Deus dele. Eu e nem você, nós não temos que aceitar ninguém falar mal do nosso Deus. Tu não é servo de Deus? E por que tu está passando por isso? Ah, minha irmã, esse negócio está dando certo. Não, não aceitar. Não, meu Deus, o Jó disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele existe, ele não está morto, ele está vivo lá no céu. Por fim, ele se levantará a meu favor. Ele sabia. Ele vai se levantar ao meu favor. E na hora que ele se levantar ao meu favor, eu estou de posse da minha vitória. Né? E quando a mulher veio falar para ele abandonar o Deus dele e morrer, ele disse, tu fala que nem uma louca.
que nem uma doida. Tu aceitou todo o bem de Deus com prazer, agora o mal tu não quer aceitar, né? Aí pode ficar certa, né? Ele, ele deixou bem claro, né? Repreendeu aquele demônio que estava usando ela, usando a boca dela para falar contra Deus. Ele disse: cai por terra agora, o inimigo de Deus. E louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Assim que nós temos que ser. Amém, querido? Na nossa fé, na nossa vida, né? Com Deus, nós temos que ser forte, corajoso e determinado, ter a convicção que nosso Deus existe. Ele diz que pode até a mãe nos desamparar, abandonar aquela que deu de mamar, carregou 9 meses, não tem amor maior do que o de mãe, a não ser o de Deus, querido. Mas ele disse que até essa mãe ela pode abandonar, pode desprezar. Mas o Senhor diz que todavia Ele, Deus, não esquecerá de nós. Querido, amor igual do Senhor não existe. Por isso nós devemos confiar, crer, tomar posse e descansar à sombra do Onipotente. Quem está servindo a Deus, está se esforçando para fazer tudo certo, cumprir, né, a palavra, não ser só ouvinte, mas cumpridor da palavra, né? E com toda sinceridade, com fidelidade a Deus, fazendo tudo que Ele manda, que Ele ordena, né? Se humilhando, reconhecendo, né? Quem somos nós, né? Pecadores, e Deus, que é santo, santo e santo, que é o Todo-Poderoso, é o único Deus, é o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Quando nós damos a Deus o que é dele, né? Ele também nos agracia. Nós não tínhamos direito em nada, querido. Mas Ele nos agraciou com o bem maior, que foi com a vida eterna, né? E tirou toda a condenação de nós e ainda deu o direito de vida eterna, né? Para a honra e a glória do Senhor. Então, queridos, o segredo é confiar. O segredo é se esforçar para estar à sombra, descansando à sombra do Onipotente, para servir a Deus, se esforçar para servir, obedecer, né? Servir a Deus obedecendo a palavra, né? E fazendo aquilo que é de direito fazer, direito de servo. O servo tem direitos e tem deveres, né? Deus nos dá tantos direitos, né? Tantas coisas, está dando tanto direito para nós nessa palavra, né? Mas nós temos, ele está dizendo, deveres também, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é qualquer um, querido. Quem habita no esconderijo do Altíssimo é o servo de Deus, que serve a Deus, né? Se esforçando, pagando preço, renunciando, né? Deixando de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Esse sim, é esse que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar e dizer: o Senhor é meu Deus e nele eu confiarei. Aí vai dizendo o salmo todo: ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, que dá mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A peste que anda na escuridão, querida, é tantas maldições que nós, graças a Deus, que Deus não deixa nem nós ver. Tem muitas coisas que nós não vemos, nós não podemos ver, nós não temos estrutura para ver. Males que estão em toda a terra, mas o Senhor nos livra, né? Ele nos guarda, Ele nos protege. E nós estamos, né, assim, descansando à sombra do Onipotente, né? Para a honra e a glória do Senhor. Até o ímpio que ainda está vivo, é porque Deus ainda está guardando a vida dele. Na hora que Deus tirar a mão, o inimigo traga. Mas Deus guarda para dar chance, oportunidade, tempo para ele, né, reconhecer que ele precisa de Deus, que ele tem uma alma que precisa do destino certo, porque só tem 2 destinos para as almas. Nós sabemos que é céu e inferno, e as portas estão abertas, tanto a de um como a de outro, né? Mas vai chegar a hora que a do céu vai fechar, né? E vai ficar só a do inferno, porque é só ela mesma que vai estar disponível para quem rejeitou, né?
Mas em nome de Jesus eu profetizo nessa noite que todos aqueles que reconhecem que precisa, e até aqueles que não reconhecem, o Senhor pode ainda despertar neles o desejo de buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Que o Senhor venha pelo seu Espírito Santo alcançar o maior número de almas possível para a tua glória, para o teu louvor e para a tua exaltação, meu Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor não perde nada, se não salvasse nenhum, não perdia nada. Mas nós sabemos que o Senhor tem prazer. O Senhor disse que não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer de ver as almas se lançarem no inferno, mas o Senhor tem prazer é que todas as vidas se arrependam, porque as almas estão nas vidas. Todos os homens da terra, quando fala homens, sentido generalizado, o prazer do Senhor é que todos se arrependessem e chegassem ao pleno conhecimento da verdade, o entendimento, reconhecer. É tão bom quando a gente reconhece, é tão bom quando a gente sabe, quando é aberto assim a nossa visão espiritual para nós entender o reino de Deus, o nosso entendimento. O Senhor quer, o Espírito Santo, ele diz: eis que eu estou à porta e bata, lama surianda e canta lamanai. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Lama sur, decova labarras. O Espírito de Deus está batendo em todas as portas dos corações. Ele está dizendo: eu quero entrar, eu quero te salvar, eu não quero que tu pereça. Eu não quero ver a tua alma sendo lançada no inferno. O Espírito de Deus brada nessa noite para você. Para mim ele já bradou e eu já dei ouvido. Eu já deixei ele entrar, ele já ceiou comigo e eu estou ceiando com ele todos os dias. Mas ele quer ceiar com aquele que ainda não ceiou. Ele quer que aquele que ainda não abriu a porta que abra. Em nome de Jesus, abre agora essa porta para o Senhor entrar, para o Espírito Santo de Deus fazer morada, te dar força para tu renunciar a esse pecado, essa maldição que está sobre a tua vida, que tu não consegue largar, tu não consegue deixar. Tu tem até vontade, mas não pode, não consegue, porque de nós mesmos nós não conseguimos nada, querido. Quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para a terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém é convencido de si mesmo. É o Espírito Santo que convence. E se você deixar ele entrar, ele te dá força para você vencer o pecado, a maldição e a condenação que está sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, eu te oriento nessa hora. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E ele mudará o curso da tua história, porque o Espírito Santo, ele tem esse poder de te orientar, de te auxiliar, te direcionar pelos caminhos retos e pelas veredas da justiça. É assim que eu estou vivendo, desde quando entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Todos nós que somos servos de Deus, nós pedimos para o Senhor: não retire o teu Santo Espírito de mim, Senhor, porque sem ele eu já sei que eu não sou ninguém. Não consigo nem me imaginar um minuto, um segundo sem o Espírito Santo na minha vida. A vida de um ser humano que já teve o Espírito Santo, quando ele perde assim esse privilégio, ele fica vazio. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele vivia ali um espírito imundo naquela vida, mas ele volta com mais 7 demônios, né, para habitar naquela casa desocupada que o Espírito Santo não suportou mais, porque o Espírito Santo já está dizendo: ele é santo, ele não pode conviver com imundícia, com sujeira, com pecado, com maldição. Mas eu quero te dizer, tu que já deu lugar para o inimigo fazer isso na tua vida, volta agora para o Senhor Jesus. O Espírito Santo quer retornar à sua casa. Nós fomos feitos para ser casa do Espírito Santo, morada, habitação e propriedade peculiar do Todo-Poderoso, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele quer habitar na tua vida, ele quer entrar no teu coração, ele quer fazer morada e assim te ajudar a lançar toda essa sujeira para fora, esses pecados, esse desejo, essas vontades que o diabo te seduz para te manter preso nas garras dele. Mas em nome de Jesus está repreendido toda condenação, toda maldição, seja quebrada toda corrente, toda algema que prende as vidas, as almas. Em nome de Jesus, meu Deus, vai fazendo a obra
vai quebrando as cadeias, as correntes e as algemas que tem prendido a alma desse homem, dessa mulher, nesse pecado. É desse jovem, meu Pai, desse adolescente, pré-adolescente, é esse ancião, meu Pai querido, aquela pessoa que tem, meu Deus, uma maldição, um pecado, uma condenação sobre a vida dele, que não deixa ele servir a Deus, não deixa ele aceitar Jesus, não deixa ele ter vontade de receber o Espírito Santo lá na sua, para cuidar da vida dele, para cuidar dele, até chegar o momento de entregar para o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está trabalhando em toda a terra para fazer, meu Deus querido, assim uma colheita, uma grande colheita de vidas, de almas para o teu reino, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos essa palavra, Pai, essa oração, meu Deus, intercedo pela minha vida, pela vida dos meus filhos, a minha descendência, Pai, a minha semente, meu Deus, os frutos do meu ventre, porque tem a marca da promessa, mas alguns ainda não estão na tua presença, mas eu tenho a certeza e a convicção, meu Deus querido, que o Senhor fará essa colheita, porque é promessa do Senhor. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho a convicção, porque eu sei que a palavra do Senhor é verdade. E eu descanso à sombra do Onipotente, porque eu tenho certeza que vai chegar o momento, meu Deus querido do Senhor, meu Pai querido e santo, assim colher essa alma de lá do mundo, que pertence a mim, o meu sangue, a minha descendência, a minha posteridade, que é bênção e herança do Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus pela vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por toda a minha família, meu sangue, meu Deus amado, minha parentela, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do meu esposo, Pai querido, em nome de Jesus. Também de toda a família dele, também em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai querido, pela vida do teu povo, da tua igreja, que estão lutando, meu Pai, que estão sofrendo, gemendo muitas das vezes, mas estão mantendo, meu Pai querido, a fidelidade para com Deus. Eles estão, meu Deus querido e santo, renunciando cada dia, meu Deus amado, assim, junto com a tua igreja, porque eu também sou igreja do Senhor. Nós estamos, mesmo passando por luta, por dificuldade, por provações, todo tipo de afronta que o Senhor passou nessa terra, meu Deus, querido, nem todas, porque nós não suportaríamos nunca as que o Senhor suportou por amor de nós, mas foi para isso que o Senhor suportou, Pai querido. O Senhor disse que para nós ser mais que vencedor, o Senhor venceu a morte, o inferno e todos os demônios que se levantaram contra, assim, meu Deus amado, a vida do Senhor, porque o Senhor estava dando a tua própria vida pela nossa. Mas graça eu te dou, meu Deus amado, Deus Santo, porque o Senhor ressuscitou e ao terceiro dia, mesmo depois da morte, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno. E assim, meu Deus amado, ainda tirou a chave da mão de Satanás, para ele saber que ele não tem poder. A chave da morte do inferno está com o Senhor. Meu Deus querido, e o Senhor está sentado no teu alto e sublime trono, assim, velando por nós, meu Pai querido, para a tua honra e para a tua glória. Jesus Cristo, meu Deus, o nosso Salvador, está à direita, sentado, intercedendo por nós como o fiel advogado, para a tua glória, Senhor, e para, assim, meu Deus amado, para o nosso socorro, porque o que será de nós se nós não tiver Ele, porque todos os dias nós temos causa, né, assim, para ser, meu Pai querido, advocaciada por Ele, mas Ele tem. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e nós temos sido vitoriosos, Alamassurianda e Canta Lamanai, Alamassudecoba Labarrais, por aquele que nos amou primeiro. Muito obrigado. Obrigada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Assim, por tudo, tudo mesmo. O Senhor sabe o quanto eu sou grata a Ti, por tudo que foi feito na minha vida, que está sendo feito e que ainda será feito também, porque eu sei que enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisaremos para sempre. Nós dependeremos do Senhor, não só aqui na terra, mas no céu também, porque lá nós seremos. Aqui nós já somos o eterno dependente e lá continuaremos, porque o Senhor já está dizendo, é o Senhor. Nós seremos os servos, os filhos, os herdeiros, co-herdeiros, amigos. Estaremos lá fazendo parte do reino de Deus, não só como algo provisório, mas como filho de Deus, herdeiro da promessa. Lamassure ande canta lamaná, estaremos lá
para nos regozijar por todo o século dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, a eterna, vida eterna para sempre. Nós teremos com Cristo na glória, para a honra e para a glória do próprio Deus, que nos amou primeiro, nos resgatou das mãos do adversário, que é Satanás, e nos deu esse direito. Obrigado, meu Deus, que nós não tínhamos, mas o Senhor adquiriu para nós, pelo teu grande amor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Queridos, estou muito feliz, né, por estar com vocês mais uma vez. Eu estive aí muitos dias parada, muitas situações, né, problemas às vezes de saúde, mas nada que me impedisse de falar, né, queridos? Mas nós sabemos que às vezes o inimigo cria muitas situações para nós se embaraçar e parar com o nosso ministério. Mas quando o ministério é de Deus, nada de Deus para sem que seja a vontade de Deus. Né, querida? Eu sempre deixo minhas coisas nas mãos do Senhor. Eu não sou ansiosa por nada. Tudo enquanto quando eu quero me preocupar, e o Senhor vai descansa, manda eu descansar. E eu descanso no Senhor e espero o momento do Senhor. E no momento do Senhor, né, quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. E no momento do Senhor acontece. É naturalmente as coisas de Deus, elas acontecem na nossa vida naturalmente, porque nós estamos descansando. Quem está descansando no Senhor, querido, ele não está desesperado por nada. Ele deixa Deus fazer na hora dele. É assim que acontece comigo, é assim que tem que acontecer com você também. Vamos descansar no Senhor para sempre, confiar e ter certeza que o que Ele quiser que aconteça nas nossas vidas, vai acontecer. E nós não temos que ficar desejando nada, querido. Nada. Se nós temos que sentir desejo, nós sentimos, é claro, né? É sonhos, tudo. Mas nós não devemos é ficar ansiosos ou ociosos por alguma coisa, nada. Não, é um desejo vem no meu coração. Senhor, eu estou sentindo esse desejo no meu coração. Se for de ti, meu Deus, se for do Senhor, né, que ele permaneça, né, até se concretizar e que o Senhor prepare tudo e me capacite aí para viver esse projeto, esse sonho, né, esse desejo que não quero que seja do meu coração, tem que vir do coração de Deus para o nosso. Se for assim, aí eu ainda digo, se for do teu coração para o meu, Senhor, eu recebo, aceito e vou lutar para, né, lutar, confiar, porque tem a parte que nós que fazemos. Eu vou investir, vou fazer o que for necessário, que o Senhor me dê condições de fazer para que venha se realizar, se materializar, mas se não vem do Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus, ele disse isso, né? Mas só que ele reconheceu que vinha do Senhor, aí ele disse de imediato, né? Porque o Espírito de Deus, ele conscientiza nós, né? Se é nosso, se é de Deus. Aí na mesma hora o Espírito Santo conscientizou Jesus, porque Jesus é Deus, né, querido? Mas ele estava fazendo a vontade do Senhor, né? Aí ele disse, todavia, né? Que todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Assim que nós devemos ser, queridos. Amém? Louvado e agradecido seja Deus. Nada de ansiosa, quero fazer isso aí, atropelando todo mundo e se atropelando também para querer agradar a Deus, fazer uma coisa que dizer, Deus não confirmou, não deu nenhum aval, às vezes a coisa é de nós mesmos, por isso nós temos que parar, pensar, orar, ficar diante de Deus e descansar no Senhor. Se for do Senhor, vai acontecer. Ele vai deixar amadurecer, né, no teu coração, no meu, para no momento certo, né, ele agir, né, porque as coisas de Deus é tudo, né, com a maior tranquilidade, é tudo com decência e ordem, né, no momento certo e na direção dele, né, no centro da vontade dele. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quero deixar essa palavra assim para todos nós, né, e agradecer, né, a vocês todos, em nome de Jesus Cristo, né, que eu já agradeci o meu Deus, né, pelo privilégio de poder voltar mais uma vez aqui
com vocês, trazendo essa palavra para alegrar os nossos corações, né? Louvado seja Deus. Um beijo no coração para todos, né? Meu abraço, né? Meu carinho, meu amor, né? Ágape, o amor de Jesus Cristo, né? Assim, que Ele esteja no nosso coração, reinando, né? Para sempre, para nós continuar nessa hombridade, né? No reino de Deus, né? Para a honra e para a glória do Senhor, que sejamos, né? Abundante, né? Firme e abundante na obra do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.